conversar um pouquinho com vocês, diretamente aqui de Nova Vucula, Fazenda Nova Vucula, na Confraria Vegana, onde, junto com um velho amigo, estamos tomando um delicioso café da manhã vegano. Você é convidado para vir conhecer também. Mas, na verdade, hoje eu vou me focar no Cláudio Cury. Cláudio Cury tem uma história muito interessante. Antes dele ser Hare Krishna, antes dele fazer parte do movimento de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a ISKCON, ele foi produtor de reportagem da Globo. E ele vai nos contar um pouquinho sobre isso. E desde o ano de Maharaj? 79, você entrou no movimento em 79. Sim, e sannyasi? Eu aceitei a ordem de sannyasi em 86. 7 anos depois que eu já tinha ingressado na ISKCON. Então, em 86, ele se tornou, já era um líder no Sankhya, na distribuição de livros, e aí ele se tornou um sannyasi, na ordem renunciada de vida, e hoje é um guru iniciante, e ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele. Como é que foi essa história da Globo? Então, né, eu fiz jornalismo, na verdade eu nem terminei o jornalismo, mas eu já trabalhava na Globo. Eu, na verdade, tinha, porque ele faleceu, um primo, que era o gerente administrativo da Globo, né? A parte do jornalismo, ele já me encaixou lá dentro. Então, eu já estava trabalhando lá há cerca de 2 anos, mas eu tinha 21 anos de idade. Como todo mundo, eu estava buscando preencher os meus vazios e ficou claro para mim que não era exatamente aquela posição a minha. Eu gosto de comunicação, até hoje eu trabalho com isso. Aliás, é o que você faz, né? A gente você não foge, só né? mudou, né? Você Exatamente, saiu da Globo, né? e entrou numa plataforma transcendental para fazer o seu trabalho. É o que a gente chama de Dharma, né? Dharma é a natureza da pessoa, a vocação. Só que às vezes no mundo material, diríamos assim, as pessoas acabam fazendo um uso inadequado até da sua vocação, trabalhando com algo que simplesmente possa oferecer resultados materiais, né? Mas o ideal do Dharma é você encontrar o seu dom e usá-lo a serviço do mundo. E o mundo precisa de espiritualidade, né? Então eu também sentia e evidentemente ainda sinto que a gente precisa trabalhar com o verdadeiro eu nosso, porque a gente está dentro de um corpo. Esse personagem que você chamou de Cláudio, que tinha até esquecido, não é o eu verdadeiro, né? Isso aí o corpo é uma máquina biológica que a gente faz uso dela, mas a gente não pode viver em função disso, né? Obviamente essa máquina precisa de cuidado, ela é importante, ela é valiosíssima, ela é divina porque foi Deus que nos deu, mas ela não é o nosso eu. Então a vida material não considera o passageiro dentro da máquina, o eu verdadeiro, e vive em função das demandas desse personagem, e o eu ali dentro continua sentindo um vazio. E eu sentia isso naquele momento muito forte. E tão jovem, né? Era um momento interessante, o mundo era diferente, né? Eu acho que eu peguei o finalzinho do movimento hippie ainda, né? Então tinha essa busca muito forte, a energia, a egrégora do mundo era diferente. Então eu estava nessa direção, já tinha buscado muito, tive uma vida cristã no início, forte, depois migrei para o espiritismo de Kardec, que me trazia algumas respostas que eu achei muito interessante. Depois migrei para o yoga. Até que quando caiu o Bhagavad Gita na minha mão, e eu costumo dizer que eu continuo sendo um cristão, continuo sendo um espírita, mas melhor. Só que agregou mais valores à minha espiritualidade, né? Porque não são coisas diferentes. Eu acho que o caminho é um só, né? O amor a Deus é você se tornar uma pessoa amorosa, como Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Só que eu encontrei na Bhagavad Gita um processo que me ajudou nisso, né? A praticar, a cultivar e a realmente desenvolver isso
Porque para você ser amoroso, você tem que ser uma pessoa tranquila, pacífica, tolerante, compassiva, autocontrolada, uma série de qualidades que o yoga te proporciona, né? Porque não é só querer ser amoroso, a gente tem que se qualificar para isso. Então todo esse caminho me atraiu muito, porque eu queria um processo, não algo só sentimental, algo só baseado em fé, mas eu queria um método para desenvolver esse amor espiritual. E é onde se realiza na prática. Essa eu acho que aqui agora, né? Não é uma coisa de dogmas, não é uma coisa que no futuro, então, você vai estar feliz com Deus em algum lugar, mas aqui agora, dentro desse processo de Bhakti, se alcança isso. É uma consciência que você toma, né? Por isso o nosso Guru, ele chamou a nossa instituição de Sociedade Internacional para consciência de Krishna, que é consciência de Deus. E quando você toma consciência de Deus, você ao mesmo tempo entende que tudo é parte de Deus, que todos são folhas da mesma árvore, né? E ele é a raiz da existência de todas. Então, quando você está servindo a Deus, você está servindo ao mundo todo. E essa é a ideia, né? Que você não pode amar a Deus sem considerar o amor ao próximo. Quem pensa que está amando a Deus, mas não chegou ainda nessa, como você falou, nessa prática do amor ao próximo, alguma coisa está errada, porque tem que incluir todo mundo, né? Claro. Então, para isso, você tem que ter essa consciência, que é algo também filosófico e requer muito estudo, né? Requer muita prática e, como você falou, realmente é algo que você naturalmente acaba manifestando, porque quando você tem consciência disso, está tudo certo. Toda oportunidade, todo evento, todo mundo que você conhece é um bom motivo para praticar isso tudo, né? Então, e eu queria também falar para vocês, e vou pedir para o senhor falar um pouquinho, que hoje Maharaj Swami, Chandramukha Swami, que é o nome dele, espiritual, ele está desenvolvendo um projeto que seria um braço do Krishna Oeste, que é o que nós estamos abraçando nesse momento, para com que as pessoas, de uma maneira mais confortável, sem mudar aquilo que pode ser mudado, mas mudando aquilo que pode ser mudado, as pessoas tenham mais facilidade para praticar a consciência de Krishna, independente da sua profissão, de onde você mora, se você, qual é a sua posição familiar, social, enfim. Maharaj, eu queria que você aproveitasse também e fizesse um convite. Ele está desenvolvendo um projeto muito bonito em Vila Isabel, é isso? Isso. Pertinho de São Paulo. E aí ele vai explicar um pouquinho o que ele está desenvolvendo nisso e também convidar vocês que moram em São Paulo que venham conhecer. Ou seja, ela falou de duas coisas, né? Ela falou de um projeto que já há alguns anos eu tenho desenvolvido, chamado Lapidar, que a própria palavra, acho que é autoexplicativa, né? A ideia é que todo mundo é um diamante mesmo. A gente parte desse princípio que dentro de nós tem esse componente espiritual, essa centelha divina que precisa ser lapidada e manifestar e projetar a sua consciência original pura, não é? Tem todo um processo para lapidar. Então eu chamo de lapidar o quê? São grupos que eu consegui formar no Brasil inteiro. São grupos que se reúnem quinzenalmente, em alguns casos semanalmente. Eu tenho material didático. Sim. Porque um dos propósitos, né, da ISKCON, que o nosso guru disse, é propagar sistematicamente. Então, a missão é muito grande. Eu peguei esse conhecimento e tentei sistematizar, explicando o beabá numa linguagem brasileira, entre aspas, né, tentando sempre contextualizar o tema para facilitar. Porque quando nós entramos no movimento há muito tempo, eu estou há 40 anos, o movimento ainda era muito diferente. Ou seja, tinha aquela coisa de você tentar imitar e trazer, importar a coisa indiana, que hoje em dia a gente vê que isso é um absurdo, não tem nada a ver, não há a menor necessidade, né? A essência espiritual é universal, então eu acho que é muito mais fácil ser um devoto de Krishna do que alguns devotos acabam apresentando, tentando fazer com que uma certa imposição cultural, de vestuário, de comportamento que não há necessidade. O Ocidente, nosso guru, ele apreciava o Ocidente,
Ele dizia que o Ocidente pode ser até cego, mas não é aleijado, né? E às vezes a Índia é um pouco, falta recursos, mas tem a visão. Então a gente importa a visão, a visão, diríamos assim, oriental, que é profunda, é uma filosofia, uma cultura muito antiga, que tem demonstrado eficiência já há milênios, né? E aqui a gente tem uma estrutura boa, não precisamos indianizar nada, né? Sim. Eu uso essa roupa, que é uma roupa para um swami, é diferente, e geralmente eu uso essa roupa quando é em eventos oficiais, né? Mas no dia a dia não há a menor necessidade de ninguém raspar a cabeça. Na verdade, não há a menor necessidade de nenhuma mudança externa. A própria Bhagavad Gita, que seria a Bíblia nossa, do hinduísmo, isso deixa bem claro que Arjuna, que é o guerreiro que foi o interlocutor com Krishna da Gita, antes de ouvir os ensinamentos, ele era um guerreiro. E depois de ouvir os ensinamentos, ele continuou sendo guerreiro, só que um guerreiro espiritual. Não houve nenhuma mudança externa, houve uma mudança de consciência, né? Então cada um faz a mudança que quiser na sua vida, não há a menor necessidade, mas a mudança de consciência que é a verdadeira mudança, até porque mudar a roupa de uma pessoa, raspar a cabeça, pintar a testa, isso a gente faz em 15 minutos. Mas a mudança interna é um trabalho muito profundo, contínuo, permanente, né? Então lapidar é um processo permanente, um processo, é o significado, diria assim, da vida espiritual, e é um trabalho que a gente se reúne para discutir como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa realidade, e o que é essencial realmente que a gente pode aplicar. Como você falou, a gente está desenvolvendo uma ecovila, um projeto em Santa Isabel, que é 1h15 de São Paulo, é muito próximo, né? 40 minutos do aeroporto de Guarulhos, e lá é a casa do lapidar. Então lá também a gente vai trazer os grupos para fazer vivências, porque apesar de que os estudos são importantes quinzenalmente, é igualmente importante o convívio, né? Um pouco de vivência, sair um pouquinho de cena de uma cidade grande, estar numa atmosfera com pessoas assim imbuídas do mesmo propósito. Então, além do lado filosófico, a gente tem esse lado, diríamos assim, físico, né? Que é um espaço para todo mundo poder ir também e recarregar mais suas baterias. Muito bom, olha aí. Para quem mora em São Paulo, já tem essa dica. E não importa onde você mora, em todo o Brasil nós temos vários centros que já estão desenvolvendo esse Krishna Oeste Brasil. E você procura o mais próximo e vai saber realmente mais sobre o que é o movimento Hare Krishna e qual é a nossa proposta. Eu quero agradecer muito ao Swami Chandramukha e desejar muito sucesso, se bem que ele nem precisa, porque ele está em serviço direto ao nosso amado Guru Hridayananda Das Goswami, que está servindo a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, o sucesso é garantido. Então, até a próxima, uma outra entrevista. Muito obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna.